O capítulo 12 do livro de Gênesis é um marco importante na narrativa bíblica, pois marca o início da história de Abraão, chamado Abrão neste ponto da história, e sua relação especial com Deus. Neste trecho, Deus chama Abrão para deixar sua terra natal e seguir para um destino desconhecido, prometendo-lhe bênçãos significativas. Esta passagem é fundamental para entender a importância de Abraão no contexto bíblico, sendo ele considerado o pai da fé pelas três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Passagem bíblica. Gênesis 12, 1, 9. Almeida Revista e Atualizada. 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Análise da passagem, perspectiva da fé. Sob o ponto de vista da fé, essa passagem é extremamente significativa. Ela demonstra a obediência e confiança inabaláveis de Abrão em Deus. Mesmo sem saber exatamente para onde estava sendo levado, Abrão seguiu a orientação divina, confiando nas promessas de Deus. Isso é visto como um exemplo de fé incondicional e de submissão à vontade divina. As promessas de Deus a Abrão de fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e tornar seu nome grande, são interpretadas como a base das bênçãos futuras para toda a humanidade. Além disso, a construção de altares e a invocação do nome do Senhor por Abrão são ações que simbolizam sua devoção e reconhecimento da soberania divina. Perspectiva da ciência. Do ponto de vista científico, a história de Abraão pode ser analisada de diferentes formas. Primeiramente, do ponto de vista histórico, a existência de figuras como Abraão é difícil de ser confirmada com precisão devido à falta de evidências arqueológicas concretas que comprovem sua existência e os eventos narrados na Bíblia. Muitos estudiosos consideram essas histórias como parte da tradição oral e literária dos antigos hebreus, que servem mais para transmitir ensinamentos religiosos e morais do que para relatar eventos históricos precisos. Além disso, a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação pode ser vista através da lente da evolução cultural e social. Os descendentes de Abraão, incluindo os israelitas, desenvolveram uma identidade cultural e religiosa distinta que teve um impacto profundo na história humana. A dispersão dessas tradições e a formação de nações e religiões que traçam suas raízes até Abraão são fenômenos que podem ser estudados no contexto da evolução das sociedades humanas. Conclusão. A passagem de Gênesis 12, 1, 9 é um ponto crucial na narrativa bíblica, destacando a chamada divina e as promessas feitas a Abraão. Sob a perspectiva da fé, ela exemplifica a obediência e confiança em Deus. Enquanto do ponto de vista científico, a história é vista como um componente importante do patrimônio cultural e religioso da humanidade. Ambas as perspectivas oferecem uma compreensão mais rica e completa da importância desta passagem. Motivos para a escolha de Abrão. 1.
Fé e obediência. Abrão é destacado por sua disposição de confiar e obedecer a Deus sem questionar. Ele deixou sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguiu para um destino desconhecido, mostrando uma fé excepcional. 2. Aliança e promessas. Deus escolheu Abrão para ser o patriarca de uma nação que teria uma relação especial com ele. Essa aliança incluía promessas de tornar sua descendência numerosa, abençoá-lo grandemente e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. 3. Modelo de vida. Abrão serve como um exemplo de fé, coragem e perseverança. Suas ações e escolhas se tornaram narrativas inspiradoras que ensinam lições importantes sobre a relação entre Deus e os seres humanos. 4. Plano divino. Deus tinha um plano maior de redenção e revelação, que incluía a formação de um povo especial através de Abrão. Através de sua linhagem, viria a nação de Israel e, eventualmente, Jesus Cristo, uma figura central no cristianismo. 5. Bênçãos universais. Embora Abrão tenha sido escolhido para formar uma nação específica, as bênçãos prometidas a ele incluíam um alcance universal. Deus prometeu que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3. Portanto, Abrão foi escolhido por sua fé, disposição para obedecer e pelo papel crucial que desempenharia no plano divino de redenção e revelação. O parentesco entre Abrão, que posteriormente foi renomeado para Abraão, e Jesus é significativo dentro do contexto bíblico, especialmente nas tradições judaico-cristãs. Jesus Cristo é descrito na Bíblia como descendente de Abraão, estabelecendo um elo importante entre as promessas feitas a Abraão e o cumprimento dessas promessas através de Jesus. Genealogia de Abraão a Jesus. 1. Abraão, pai de Isaque. 2. Isaque, pai de Jacó, também conhecido como Israel. 3. Jacó, pai de Judá e seus irmãos. 4. Judá. Da tribo de Judá veio a linhagem real que incluía o rei Davi. 5. Rei Davi, um dos mais importantes reis de Israel, de quem se dizia que o Messias viria de sua linhagem. 6. Salomão, filho de Davi, continuou a linha real. 7. Zorobabel, governador de Judá após o exílio babilônico, mencionado na genealogia de Jesus. 8. José e Maria, descendentes da linhagem de Davi. Genealogia no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão até José, o marido de Maria. Isso estabelece Jesus como o herdeiro das promessas feitas a Abraão e da linhagem real de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas traça a genealogia de Jesus de maneira diferente, começando com Jesus e voltando até Adão, passando por Davi e Abraão. Esta genealogia também enfatiza a conexão de Jesus com Abraão e Davi, reforçando sua posição como o cumprimento das promessas divinas. Significado teológico: cumprimento das promessas. A ligação genealógica entre Abraão e Jesus é vista como o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas através de sua descendência. Messias prometido. Jesus é identificado como o Messias, aquele que viria da linhagem de Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Herança espiritual. Para os cristãos, a conexão entre Abraão e Jesus simboliza a continuidade da fé e a herança espiritual que transcende gerações. Portanto, Jesus é considerado um descendente direto de Abraão, e esta conexão é central para entender a narrativa bíblica e as promessas de Deus ao longo da história.